Bom, então vamos lá, né? No vídeo passado a gente viu uma das 3 anemias hemolíticas que a gente vai estudar, tá certo? A gente vai estudar a anemia hemolítica autoimune, que a gente já viu no vídeo passado, a hemoglobinúria paroxística noturna, ou hematúria paroxística noturna, ok? Que é a segunda, e a terceira vai ser a anemia hemolítica microangiopática, certo? Então, HPN. Hemoglobinúria paroxística noturna. É uma doença rara, tá certo? Mas que a gente tem que ficar atento, porque se por acaso aparecer uma pessoa com essas características, ela tem que ser diagnosticada porque acaba se tornando uma doença fatal, tá certo? Antigamente era assim, hoje em dia já tem um tratamento adequado para isso, tá certo? Então as pessoas conseguem sobreviver normalmente. Tranquilo? Então, o que é uma... Vamos começar por partes, né? Então, o que é uma hemoglobinúria? Bom, hemoglobinúria nada mais é do que hemoglobina na urina. Então, se eu tenho hemoglobina na urina, significa que eu tive uma hemólise extravascular ou intravascular. Então, a hemólise aqui, neste caso, vai ser intravascular, diferente da anemia hemolítica, né? Que é geralmente extravascular, tá certo? Então aqui a gente vai ter hemólise intravascular. A hemólise na hemoglobinúria paroxística noturna, ela vai ocorrer, deixa eu ver, por conta da ativação do complemento, tá certo? Então isso é uma informação importante. Por que que acontece essa hemólise? No caso da HPN, vai acontecer por ativação do sistema complemento, certo? Complementos são proteínas responsáveis por destruir invasores, digamos assim, no sangue, ok? Só que o detalhe é, as nossas células sanguíneas não são invasores, né? Então por que que o meu complemento, o meu sistema complemento, vai atacar as minhas hemácias? Bom, isso acontece por conta de um defeito nas proteínas da hemácia, tá certo? Então, a fisiopatologia dessa doença, ela tem a ver com uma mutação no cromossomo X, certo? Então, você tem aqui uma célula precursora, tá certo? Que a gente vai chamar de blasto. Lembra? Blasto, célula jovem, célula precursora. Nós temos aí células tronco hematopoéticas que podem tanto se transformar na linhagem linfóide, né, como na linhagem mieloide. Nesse caso, o problema vai ser em células precursoras, células tronco precursoras da linhagem mieloide, que é a linhagem que produz plaqueta, que produz leucócitos, neutrófilos, né, granulócitos, monócitos e tudo mais, e produz as hemácias, tá certo? Então eu vou ter uma mutação no cromossomo X. Então, nesse caso vai ocorrer uma mutação no cromossomo X, tá certo? Detalhe, essa é uma anemia hemolítica adquirida, tá certo? Não é anemia hemolítica hereditária não, a gente depois nos outros vídeos vai ver as hereditárias, certo? Então, aconteceu alguma situação onde houve uma mutação no cromossomo X, tá certo? Em uma parte do cromossomo X, onde eu vou ter o gene responsável pela produção de uma proteína chamada GPI. Então, olha só. Então, vamos lá.
vamos imaginar o seguinte, antes de eu explicar essa proteína, é necessário que a gente entenda qual a função dela, tá certo? Então, se você tem aqui uma hemácia, tá aqui a hemácia. A hemácia possui, na verdade, todas as células possuem proteínas na sua membrana plasmática responsáveis por impedir que o complemento as ataque, tá certo? Então existem aqui proteínas de superfície na hemácia que são responsáveis por não deixar o complemento destruir elas, certo? E essas proteínas, elas são ancoradas por uma outra proteína, que é a GPI, que é a glicosil fosfatidil inositol, tá certo? Então a GPI, ela simplesmente é uma proteína âncora. Ela vai ela vai prender as proteínas de membrana para que elas não se percam. Então ela está ancorando as proteínas de membrana, tá certo? Se eu não tiver a GPI, se eu tiver um defeito na produção dela, eu não vou ter essas ancoragens. E aí as proteínas de membrana acabam sendo perdidas. E se as proteínas acabam sendo perdidas, não tem como proteger a célula do sistema complemento. Então vai acabar ativando o sistema complemento e o sistema complemento vem aqui e destrói a hemácia, tá certo? E a gente já viu que a hemácia sendo destruída intravascularmente, né? Ou seja, dentro do vaso, vai acabar indo liberando os seus componentes e indo para o rim, e o rim vai expulsar através da urina, né? Com hemoglobina e hemosiderina, certo? E aí a pessoa vai ter uma hemoglobinúria. Por que que é noturna, né? E paroxística? Paroxística é porque o cara simplesmente acorda no outro dia, quando vai urinar, a primeira urina já é bem avermelhada, tá certo? Por conta de que o complemento à noite é mais ativo. Então, o que é que ativa o complemento, né? Vamos lá. O complemento, ele vai ser ativo em um ambiente ácido. Então, quando o ambiente está ácido, o complemento se ativa mais. Por que que isso acontece? Porque imagina só, quando eu tenho uma infecção, geralmente a infecção acaba levando a um aumento da acidez do sangue, certo? E aí o complemento é ativado para atacar a infecção. Então, numa situação mais ácida, num ambiente intravascular mais ácido, o complemento acaba sendo ativado, tá certo? Exemplo, na infecção, exemplo, no fígado, certo? Existem os ácidos biliares, então aquela região já é mais ácida, então o complemento se ativa mais ali naquela região, certo? E isso tudo faz com que o complemento ele seja ativado. E aí, quando o complemento está ativado, porque ele não fica ativado direto, né? Então, quando o complemento está ativado, por exemplo, em um ambiente ácido, quando ele chega aqui na hemácia, ele percebe que a hemácia está vulnerável. Na verdade, ele percebe que não tem proteínas inibindo ele. Então, ele vai achar que a hemácia é um corpo estranho e vai acabar destruindo a hemácia, tá certo? Então, a hemácia sendo destruída dentro do vaso vai acabar causando uma hemoglobinúria. E o complemento também fica mais ativo à noite. Tá certo? O complemento fica mais ativo de noite também. Então, por isso que de noite o cara tá sofrendo hemólise, quando ele acorda vai urinar, vai ter hemoglobina na urina. Certo? Deixa eu apagar.
Então vamos falar do diagnóstico. Como é que eu consigo diagnosticar uma pessoa com HPN, né? Então primeiro vem a suspeita clínica. O cara chega lá no consultório com uma anemia, certo? Aí você vai pedir o quê? Você vai pedir primeiro reticulócitos, né? Você pede lá exame de sangue normalmente e tal, pede reticulócitos. Aí o cara está com reticulócitos aumentados, mais de 2%. O que acontece? Se ele está com reticulócitos mais aumentados, ou ele está com sangramento ativo ou está com hemólise, né? Digamos que ele não está com sangramento ativo, então ele vai estar com hemólise. Qual vai ser o próximo procedimento a se fazer na investigação? Eu vou pedir o teste de Cumbis direto. Se o teste de Cumbis direto der positivo, eu já sei que a anemia hemolítica aí vai ser autoimune. Se o teste de Cumbis der negativo, pode ser que eu tenha a hemoglobinúria paroxística noturna, certo? Então, para fazer o diagnóstico, eu vou lançar mão aqui do hemograma. Eu vou precisar de outros exames laboratoriais de praxe, não é? Vai acontecer o aumento do DHL, né? DHL é enzimas de células, então a célula está sendo destruída, libera DHL, vai acontecer o aumento da bilirrubina indireta, né? Como a gente já viu, vai acontecer o consumo da aptoglobina. O teste de Cumbis vai ser negativo, tá ok? E aí a gente vai começar a suspeitar da HPN. No caso da suspeita da HPN, eu vou ter que pedir um outro teste importantíssimo, que vai ser a imunofenotipagem. Tá bom? O que é a imunofenotipagem? Vai ser um método onde eu vou tentar procurar as proteínas de membrana. Eu acabei apagando aqui, né? Então vamos lá. Tá aqui a hemácia. Ok? E eu tenho proteínas de membrana. Essas proteínas, elas estão ancoradas pela GPI, não é? Quando eu tenho uma mutação no cromossomo X que afeta o gene da produção da GPI, eu vou acabar perdendo a âncora. Se eu não tenho como ancorar essas proteínas, elas vão acabar sendo perdidas, tá certo? E essas proteínas perdidas é que vão fazer com que o complemento ataque as hemácias, tranquilo? Que proteínas são essas? Deixa eu colocar de novo aqui. São as CD55 e CD59. Então, olha só. Todas as células têm proteínas de membrana, tá certo? E a gente dá nome para essas proteínas. CD1, CD2, CD3. Aqui vai ser a CD55 e a CD59. São as proteínas responsáveis por não deixar o complemento atacar a hemácia. Se eu perco a GPI, eu acabo perdendo, consequentemente, o CD55 e o CD59. Aí o complemento ataca a hemácia. A imunofenotipagem, ela vai fazer isso? Ela vai identificar se a pessoa tem ou não tem CD55 e CD59, tá certo? Como é que ela vai identificar isso? Eu vou produzir um anticorpo contra o CD55 e o CD59. Então eu pego lá a sequência de aminoácidos que é responsável pela produção dessas proteínas e eu produzo um anticorpo contra elas, certo? Então, na imunofenotipagem eu vou ter anticorpo anti-CD55 e anti-CD59, certo?
E aí o que é que vai acontecer? Quando eu coloco esse anticorpo na amostra, é para ele reagir destruindo o CD55 e CD59, não é? Então, a imunofenotipagem vai acabar fazendo com que aconteça uma fluorescência lá no exame, que é sinal de que o anticorpo atacou as proteínas. Se isso não acontece, é porque a pessoa não tem essas proteínas. Então, se ela não tem a CD55 e a CD59, significa o quê? Significa que ela tem uma mutação lá no cromossomo X, ou seja, eu não preciso fazer uma genotipagem, né? Eu não preciso ir fazer o sequenciamento genético para olhar o cromossomo X da pessoa e ver se ela tem ou não tem o gene para produzir GPI, certo? Então eu consigo saber que ela não tem GPI de forma indireta, procurando CD55 e CD59, ok? Detalhe, a imunofenotipagem, ele é um exame que é feito em um aparelho chamado citômetro de fluxo. Okay? Então a imunotipagem ela vai acontecer num citômetro de fluxo, certo? Então é um aparelho... Opa, caiu aqui. Pronto. Então, citômetro de fluxo é um aparelho em que eu vou colocar a amostra, né, as células sanguíneas em suspensão, elas vão correr nesse aparelho, eu coloco o anticorpo e aí vai acontecer a contagem das células e a bioluminescência, digamos assim. Então, se não está acontecendo essa bioluminescência, significa o quê? Significa que eu não tenho essas proteínas, significa que eu tenho um HPN, tá certo? E se eu fizer, por exemplo, numa amostra de medula óssea, se eu fizer uma biópsia de medula, a gente sabe que tirar um tecido, né, não dá para esse tecido correr num fluido, não é? Geralmente a biópsia é feita a retirada do tecido e ele é fixo na parafina, tá certo? Então não dá para fazer uma imunofenotipagem com citometria de fluxo numa biópsia. Mas e se eu quero, mesmo assim, ver se a pessoa tem CD55, CD59? Nesse caso, como é um tecido, eu vou fazer uma imunohistoquímica. Tá certo? Histo significa tecido, tá bom? Então, se eu quero ver as células em um fluido, eu faço a imunofenotipagem. Se eu quero ver as células no tecido, eu faço a imunohistoquímica, tá certo? Praticamente vai dar o mesmo resultado. Tranquilo? Vou apagar. Então, como vai ser o quadro clínico dessa pessoa? Primeiro, é uma anemia, não é? Então, se é anemia, a gente já viu que tem os mesmos sintomas de todas as outras anemias, certo? Sintomas gerais. O que mais que a pessoa vai ter? A gente já viu. Hemoglobinúria. Ou hemosiderinúria. O que mais que a pessoa vai ter? Por exemplo, laboratoriamente, ela pode ter ferropenia. Ou seja, lá no perfil de ferro, a pessoa pode ter ferropenia. E por que então que eu não vou desconfiar de uma anemia ferropriva, ao invés de um HPN, que é bem mais raro? Porque os reticulócitos vão estar aumentados, né? Tem que lembrar disso. Se os reticulócitos estiverem baixos, a gente vai para aquelas 4 causas. Aliás, a gente vai pensar mais em anemias que não sejam hemolíticas e nem de sangramento agudo, certo? O que mais? Uma coisa importantíssima, na hemoglobinúria paroxística noturna,
na HPN, a gente pode ter os sintomas, digamos assim, que a gente pode colocar como PTH. PTH não de paratormônio, tá certo? Mas o P aqui vai ser de pancitopenia. O T vai ser de trombose. E o H vai ser de hemólise. Certo? Então, uma pessoa com HPN, ela vai ter pancito, tá certo? Ela vai ter hemólise e quando ela tem a hemólise, ela acaba tendo também trombose. Não se sabe ao certo qual é o mecanismo da trombose, mas com a ativação do complemento acaba também acontecendo trombose, mesmo a pessoa com a pancito, ou seja, a pessoa está com leucócitos baixos, hemácias baixas e plaquetas baixas, e mesmo assim ela pode ter trombose. Inclusive, essa trombose ela pode acontecer na veia hepática. Ela pode acontecer com mais frequência na veia hepática, porque a gente já viu que no fígado é mais ácido, né? Então o complemento é ativado mais facilmente. E aí o que é que acontece? A trombose da veia hepática vai dar uma síndrome chamada síndrome de Budd-Chiari. Não sei se é assim que escreve, mas está aí. Que é a trombose da veia hepática, tá certo? Então, basicamente, esse é o quadro clínico. Como seria o tratamento? Então, o tratamento. Como vai ser o tratamento da HPN? Antigamente não se tinha um tratamento, tá certo? Hoje em dia a gente já tem, que é com um medicamento chamado eculizumab. Tá bom? Todo medicamento que termina em MAB, em inglês significa, esse E foi aportuguesado, digamos assim, tá certo? Mas em inglês seria eculizumab sem o E. Significa anticorpo monoclonal. Tá certo? Então vai ser um anticorpo anti-C5. Por que anti-C5, né? Porque o C5 aqui é o complemento. Tá certo? Então foi produzido um anticorpo contra o complemento. Então, se ele ataca o complemento, o que acontece? A pessoa não vai ter destruição das hemácias, tá bom? Só uma coisa importante, do que uma pessoa com HPN morre? Ela acaba morrendo da trombose e acaba morrendo também de infecções, né? Porque ela vai ter leucopenia também, certo? Então, voltando aqui, eculizumab é um anticorpo monoclonal que ataca o complemento, que no caso vai ser o complemento C5. Então, ela vai ser um anticorpo anti-C5, tá certo? O Z aí de Zumab significa que é um anticorpo humano, tá certo? Que é uma proteína humanizada, digamos assim, produzida do ser humano, tá certo? Se fosse um X, aí seria mista, seria proteína animal, mas proteína humana, formando esse anticorpo, tá certo? Como, por exemplo, o rituximab, né? Rituximab, que é o anti-CD20, tá certo? E vários outros ximabs, aí, abciximab e tudo mais, tá certo? Bom, então esse é o tratamento. Basicamente só tem esse medicamento, que é um dos medicamentos mais caros, né? Se eu não me engano, mais de 11 mil reais, porque é para uma doença rara, né? Então as pessoas geralmente tendem a fazer isso, tendem a colocar um medicamento que às vezes é produzido do mesmo jeito que outros, que são baratos, mas como é para uma doença rara, eles se aproveitam lá do governo e acabam aumentando muito os preços, certo?
Então esse é a hemoglobinúria paroxística noturna e agora o próximo que a gente vai ver vai ser a anemia hemolítica microangiopática.